Bom dia, bom dia meninas, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sinalizem aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Bom dia, lindonas. Como é que foram de final de semana? Tudo certo por aí? Tudo facinho, tudo na luta? Como estão esses dias? Vamos rezar, começar mais uma semana, pedindo a direção de Deus, a graça de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Vocês estão me ouvindo, meninas? O som tá certinho? Na luta, Lê. Na luta, isso aí. Estão me ouvindo bem? Beleza, então vamos começar a rezar. As meninas vão entrando ao longo da live, vão acordando, vão chegando e a gente vai rezando. Ó, fim de maravilhoso, é isso aí. Umas estão na luta, outras estão no fim de maravilhoso, é isso aí. Mas tá todo mundo aqui para rezar, né? Tomar a direção de Deus. Então vamos rezar, meninas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por todo o teu chamado, por todo o acolhimento junto a ti, por essa campanha de oração, Senhor, pelos dias que temos vivido, por essa quaresma. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, nossa história, a história dos nossos, a vida dos nossos. Obrigada, Senhor, pela vida da nossa família, pela nossa família, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, te rendemos graças e louvores nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas derrotas, nas nossas dores, também nas nossas vitórias, nas nossas alegrias, nas nossas conquistas, Senhor. Em tudo, Senhor, nós te damos graças, Senhor, tu estás acima de tudo e de todos. E nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu nunca mudas, Senhor. Em ti não há sombra de mudança, Senhor. Tu és o Deus eternamente fiel à tua palavra, Senhor, o Deus que tem propósitos de amor para a nossa vida. Tu és o único e verdadeiro Deus, tu és o Rei, tu és o nosso Deus amado, todo-poderoso, tu és o nosso Pai, olha para nós com amor. Nós queremos olhar para ti hoje com gratidão diante da nossa vida, da nossa história, Senhor. Mesmo nas nossas dificuldades e dores, nós queremos agradecer, Senhor. Obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo teu chamado. Obrigada, Senhor, pela nossa família, teu chamado a cada um de nós, Senhor. Por tudo que nós vivemos até aqui, pelas nossas faltas, Senhor. Nas nossas faltas, nós te rendemos graças, Senhor. Na abundância da nossa vida, também nós te damos graças, Senhor. Tu és o Deus digno de todo louvor. Em todos os momentos da nossa história, Senhor, nós queremos render graça ao teu nome, Senhor, queremos te louvar, te bendizer, Senhor. Tu estás acima de toda e qualquer circunstância, Senhor. Nada detém o teu poder, nada detém o teu amor, nada detém a tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Deus, porque tu és maravilhoso e fiel na nossa vida. Queremos pedir, Senhor, que tu nos cubra com teu preciosíssimo sangue. Lava-nos, Senhor, com teu sangue precioso. Lava-nos, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Lava o nosso corpo, Senhor. Vai lavando, Senhor, todas as nossas enfermidades, nos curando com teu preciosíssimo sangue. Vai blindando, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Senhor. Vai trazendo a graça do teu preciosíssimo sangue, proteção, Senhor, para nossa mente, para os nossos pensamentos, Senhor. Blindando a nossa mente, Senhor, de todas as tentações, obsessões, Senhor, opressões do diabo. Nós te pedimos, Senhor, que também o nosso coração, as nossas emoções, Senhor, sejam protegidas, sejam blindadas pelo teu preciosíssimo sangue, Senhor. Nós te oferecemos aquelas áreas de maior dificuldade da nossa vida, Senhor, colocamos diante de ti as nossas fragilidades, Senhor, aquelas situações, Senhor, que nós somos mais fracas, Senhor. Minha irmã, onde você é mais fraca? Onde está a tua principal fragilidade? A fragilidade da tua alma,
do teu comportamento, aquelas coisas que você não consegue mudar, aquelas coisas que quando toca naquele ponto você sabe que aquele é teu ponto fraco. Você vai até um ponto na batalha espiritual ou na sua paciência, às vezes com as pessoas, com a sua família, mas tem aqueles lugares que são teu ponto fraco. Quem sabe são nas tuas emoções, né? Na irritabilidade ou na dependência afetiva. Você quer muito ser amada pelas pessoas e quando você não recebe amor ou você pensa que não recebeu amor, isso te paralisa, isso te coloca na dor, na paralisia, no lugar de vitimismo, de não conseguir mais agir, de esperar que os outros façam por ti. Quem sabe a tua fragilidade é no teu corpo, em enfermidades. Quem sabe a tua fragilidade é na apatia, na preguiça, na tibieza. Você não consegue sair do lugar onde você está, você vai até um ponto, depois você vai se entregando lentamente, né? E volta para aquele mesmo lugar de paralisia espiritual. Quem sabe seu ponto fraco se é explosiva, né? Se é explosiva, se irrita, grita, perde razão, vai até um ponto, daqui a pouco não consegue mais. Qual é o teu ponto fraco? Quem sabe se é medrosa, tem medos, medo de perder as pessoas, medo de morrer, medo de ficar doente. Onde é que é o teu ponto fraco? Quem sabe você tem tudo isso que eu tô falando. Cada uma de nós tem os seus pontos fracos, né? Aquelas fragilidades da nossa alma, as fragilidades do nosso caráter, né? Aquilo que a gente não dá conta sozinha. E aquele lugar, né, onde geralmente o inimigo que nos conhece às vezes mais do que a gente mesma vai mirar ali e vai atirar lá, né? Quem sabe o cansaço te paralisa, quem sabe o cansaço te deixa muito irritada, ou quem sabe você é soberba demais, muito soberba, muito orgulhosa. Nesses pontos fracos, nesses lugares onde a gente é fraca de caráter, onde a gente é derrotada pela nossa carne, é justo nesses lugares, né, que a gente tem que pedir para Deus a graça dele. Não é aí que a gente luta sozinha para parecer forte diante de Deus, é aí que a gente vai para diante de Deus para pedir força, né? Porque é no nosso ponto fraco que o nosso inimigo vai atirar, né? Ele vai lançar os seus dardos, as suas tentações, as suas mentiras, naqueles lugares que nós somos fracas, para nos paralisar, para nos fazer pecar, para nos tirar da batalha espiritual, para que eu e você, a gente fique cega, a gente não consiga mais ser a sentinela em cima da muralha, a sentinela na torre de vigia, a gente não consiga mais enxergar nada, porque a gente está tão perdida nas nossas fraquezas, a gente já está tão cega dos nossos pecados que a gente não enxerga mais nada, ele consegue nos tirar do nosso lugar, né? E quem sabe você é teimosa, né? O Senhor coloca no meu coração a teimosia, a rebeldia, né? Você vai até um ponto, daqui a pouco você começa a discordar de tudo. Isso não é pra mim, isso não é bem assim. Acho que não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Por que ir na missa toda semana? Pra que tem que confessar? Você começa a ficar rebelde. E sabe, o diabo nos conhecendo, ele vai nos tentando devagarzinho, sabe? Ele vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se a tua fragilidade é da língua, comentar, julgar, fofocar, ele vai colocar muitas situações, né? É assim que ele age. Como é que ele age? Né? Qual é o dardo inflamado? Qual é a lança que ele lança contra nós? Qual é a flecha que ele joga contra nós? É nas situações cotidianas. Todas essas fraquezas que a gente tem, todas as nossas fragilidades, as fraquezas de caráter, né? Tudo isso vai se manifestar, gente, nas situações mais cotidianas do nosso dia a dia. Na conversa e na lida com os filhos, com o marido, com o pai, com mãe, no trabalho, com colegas de trabalho. Quem sabe você estuda na faculdade, com os colegas de faculdade, onde você estiver, nas suas relações, naquilo que você faz, naquilo que você vê, naquilo que você assiste. É ali onde esses dardos inflamados, onde essas flechas vão vir contra a gente, né? No formato de uma conversa, de uma situação que vai te trazer irritação, ele sabe como nos tentar, muito melhor do que a gente sabe como se defender. A verdade é essa.
Então a gente tem que aprender a se defender. E a primeira coisa é a gente se conhecer a ponto de saber: eu sou fraca aqui. Eu sou vaidosa. Sou muito vaidosa. E eu não tô falando aqui da vaidade da gente se arrumar, da gente ter autoestima. Não, é daquela vaidade da alma. Eu sou vaidosa. Eu sou sensual. Eu quero atrair todos os olhares masculinos para mim. Eu quero ser desejada por todos os homens. Se isso é a fraqueza, a fragilidade do teu comportamento, do teu caráter, o diabo vai fazer o quê? Vai criar situações para que você caia naquele pecado, para que você perca a graça de Deus, para que você fique presa naquelas situações. Vai colocar aquela situação certa, com aquela pessoa certa, a fofoquinha certa, para você cair ali. E aí a gente vai, como a gente não tem uma fraqueza só, né? A fraqueza da gente vem de galera, né? Às vezes é uma multidão de fraquezas. Essas fragilidades são várias. A gente cai em uma, daqui a pouco cai em outra, daqui a pouco cai em outra. E se a gente não buscar a graça de Deus para levantar e estar atenta às nossas fragilidades e fraquezas, a gente vai ser abatida antes, às vezes, de entrar no campo de batalha. Quando você está começando a conquistar o território de volta para Deus. Às vezes aquele território que é o seu território espiritual, alguma relação sua, uma pessoa da sua família, uma situação que você está lutando e rezando, aí você começa, às vezes o inimigo já entrou ali, você tem que rechaçar o inimigo daquele lugar. O que ele vai fazer? Ele vai te combater. E ele vai te combater onde? Na tua fraqueza, na tua fragilidade. É por isso que a gente olha pra gente não com um olhar de raiva, sabe, gurias? Nem com um olhar de culpa. Algumas de nós, e em alguns momentos até na nossa vida, às vezes isso é um traço, né, da própria personalidade, assim, precisa ser curado, se culpam demais, né? Nós não estamos falando de culpa aqui, nós estamos falando de autoconhecimento e arrependimento, que é diferente de culpa, que é diferente de ser extremamente escrupulosa, de achar, e olha, às vezes o orgulho da gente, às vezes a gente acha que o nosso pecado é maior que a misericórdia de Deus, que a nossa fraqueza é maior do que a força de Deus, que o Espírito Santo é forte para fazer na vida de todo mundo, mas na minha, não. Eu sou alecrim dourado, a minha fraqueza é tão grande que nem o Espírito Santo consegue me ajudar. Olha só essa tentação, olha só que forte. E ele vai nos cercando, ele vai agindo ali nesses lugarzinhos, e às vezes a gente fica presa até na culpa. Não é culpa, é arrependimento. Senhor, eu me arrependo e peço a tua misericórdia. Senhor, eu me arrependo, peço a tua força. Eu quero olhar para a minha vida não com um olhar de culpa e condenação, mas com um olhar de autoconhecimento, vendo onde eu sou fraca, olhando na minha história, nos lugares onde eu errei, onde eu costumo cair sempre. E nestes pontos agora eu vou colocar sinais de alerta. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os sinais de alerta do meu comportamento. Quando é que eu começo a me entregar nesses lugares, nessas situações? Isso tudo é autoconhecimento, é a gente olhar pra gente, é a gente ir pro nosso quarto de oração, é conversar com Deus, é conhecer às vezes o nosso próprio temperamento, é ver dentro do nosso temperamento aquilo que já é uma inclinação natural nossa ao pecado, os nossos defeitos, aqueles defeitos que a gente tem uma inclinação natural para aquelas coisas. Então a gente, com o Senhor, a gente vai procurando, a gente vai se conhecendo, a gente vai estudando, vai lendo e vai aprendendo a ser uma guerreira mais forte. Nesse momento agora, depois de tudo isso que eu falei, nós vamos pedir, nós vamos entregar ao Senhor as nossas fragilidades e fraquezas. Talvez você não tenha uma dimensão grande de quais são as suas, mas algumas você tem. Com certeza você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, né? Lembra que eu falei semana passada sobre a insatisfação? Tem mulheres que isso é muito forte. Todas nós temos essa marquinha da inveja, da insatisfação. Mas para algumas isso é paralisante, ficam presas ali, porque o pecado, ele é uma prisão, ele sempre vai ser uma prisão. E aí a gente às vezes tem essa tendência a algum pecado. A questão é a gente não se entregar a esse pecado, a gente começar a fortalecer a nossa alma com jejum, com penitência, com oração e se conhecer para poder não cair mais naquilo, não ficar mais presa naquelas armadilhas. Só o que importa para o diabo é nos tirar do campo de batalha, paralisar a nossa luta,
invadiu nosso território, matar, roubar, destruir. O que ele quer é a nossa condenação e a gente não pode se entregar. A gente tem que ter a sabedoria de orar, de olhar para a nossa história, de olhar para a nossa vida e lutar. E lutar. Então, diante disso, quais são as tuas fragilidades que você já sabe hoje? Aquilo que você já sabe, você já identificou na sua vida. Às vezes, gurias, a gente tem algumas fragilidades que a gente sente que a gente vai se fortalecendo ao longo dos anos. E aquilo ali passa a ser uma área que você já nem cai mais. Você já ficou forte ali. Às vezes tem pecados que faz, nossa, você liberta daquilo. Você tá liberta daquilo. Você não... E aí, depois de anos livre daquele pecado, você pensa que você não tem mais nem aquela inclinação para aquele pecado. Você pensa assim, não tenho mais nem inclinação. Nossa, eu tô tão livre disso que não sou mais nem fraca nessa área. Eu tô fortona. E é verdade, você foi se fortalecendo, você foi jejuando, você foi fazendo penitência, você foi orando, sacramento, você foi ficando forte, foi dando força pra sua alma vencer a carne. Seu espírito se fortaleceu, você tá vencendo. E aí, você tá lá no meio de um combate espiritual ou entrando numa área e as tentações, elas vêm com tudo, naqueles lugares que você já tinha vencido. Você já não gritava mais há muito tempo. Você tinha deixado de ser gritona, tinha deixado de ser mandona, tinha deixado de ser dominadora. Você aprendeu a ser paciente, a ter uma linguagem doce, a pedir ao invés de mandar, a esperar o momento certo para pedir alguma coisa. E de repente você se vê de novo uma mulher gritona, mandona, dominadora, intransigente, exigente com tudo. E você para e pensa, meu Deus, quando você se dá conta, o que aconteceu? Eu já não era mais assim. Eu não era mais assim. Você já tinha vencido a gula. E daí quando vê, tá jogando açúcar por cima do mundo e comendo o mundo. Aí você para e pensa, mas eu não era mais assim. O que aconteceu? Porque, gurias, a gente tem que lutar contra o pecado a nossa vida toda. Nessa terra, a gente luta contra a nossa carne a vida toda e a gente não pode baixar a guarda. Em muitos momentos as tentações vão voltar, elas vão voltar com toda a força para tentar nos derrubar. Quando a gente estiver mais desatenta, quando a gente estiver se sentindo mais forte, quando a gente estiver se sentindo uma mulher maravilha contra aquele pecado, a tentação vai vir com força. E se a gente não está vivendo na dependência do Espírito Santo, se a gente não está no nosso lugar de sentinela orando, no nosso quarto de oração, a gente nem percebe. A gente não percebe. E a gente volta a ser dominado por aquilo que a gente já tinha dominado. Por isso que nós precisamos da força do Espírito Santo. Nós não podemos sozinhas. Lembra que a palavra de Deus diz, São Paulo fala, né? Quando sou fraco, então é que sou forte. É na nossa fraqueza que vai se manifestar a força de Deus. Não é na nossa força. Não é onde a gente dá conta. Não é onde a gente não tem inclinação natural para o pecado, é onde a gente tem inclinação natural para aquele pecado, onde a gente é fraca, onde quem sabe na nossa história a gente foi enfraquecida, tem coisas na gente que são marcas da nossa história. Tem mulher que é muito manhosa, qualquer coisa o mundo vai cair. Quem sabe se é um traço da tua história, você ficou fraca emocionalmente. Tudo te abate, tudo te põe na cama, tudo te faz ficar doente, tudo reflete no teu corpo. Quantas mulheres têm essa... Qualquer coisa que acontece já responde numa enfermidade física, né? Psicossomática. Quando você vê, você já tá doente. Recorrentes, às vezes, infecções urinárias. Falando novamente o que eu falei sexta-feira, tem muitas coisas que a causa ela é física mesmo. E ela é consequência dos nossos maus hábitos, da nossa má alimentação, do nosso estilo de vida que não é legal. Agora tem muita coisa, gurias, que nasce do nosso comportamento, que nasce do nosso coração e vai refletir no nosso corpo, que a gente é uma coisa só. A gente não é separado. O corpo da gente padece às vezes pelas nossas dores interiores. É isso que eu tô falando aqui. Sendo quem você é. Às vezes você é ansiosa demais, né? Quem sabe a ansiedade é um traço seu de fragilidade, né? Quem sabe você é extremamente pessimista e ansiosa, você olha para a vida com lentes de pessimismo, ansiedade, você olha para situações sempre esperando o pior quadro, um olhar catastrófico, né?
Qualquer micro coisa que existe, você já espera o pior. Já se prepara para o pior, já começa o que é pior ainda. Você sofre com coisas que não existem, com coisas que não se concretizaram. Você esquece que você tem fé, você esquece que tem um Deus poderoso, você esquece que tem um Deus que diz: eu sou contigo, eu vou cuidar de ti. Se tu passar pelo rio, as águas elas não vão te afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, eu tô contigo. Você esquece que a palavra de Deus diz que eu sou, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você esquece que no meio do vale da sombra da morte ele vai estar contigo. Você esquece tudo isso. Você se vê sozinha, abandonada e com o pior cenário à sua frente. Quem sabe essa é a tua fragilidade. Você perde a fé aí. Você perde a esperança aí. E o diabo, ele é especialista em deixar a gente ansiosa. Ele pinta os quadros catastróficos mais detalhados. Quem sabe ele age tanto na tua ilusão, na tua mente, que você nunca nem foi traída, mas você vê tudo como é que é ser traída. Você nem perdeu ninguém, mas você sente a dor do luto de estar perdendo alguém que está vivo. E vai perdendo a esperança e vai enchendo o coração disso, de ansiedade, de medo. Qual é a tua fragilidade? Qual é a tua fraqueza? O que te paralisa? O que te põe na cama? Quem sabe você tem sentido que seu corpo está fragilizado já há muito tempo. Quem sabe é isso, tudo te abate na dor de cabeça, na enxaqueca. Qual é a tua fragilidade? Qual é a tua fraqueza? Onde é que a batalha espiritual chega e quando chega ali, você paralisa. Dali você não sai, dali você não avança. Às vezes uma palavra boba, uma palavra besta, uma grosseriazinha pequena, um desinteresse na palavra de uma pessoa te faz muito mal. Você não consegue lidar com o mínimo de uma grosseria, de um desprezo de alguém, aquilo te põe doente emocionalmente, até fisicamente. Vamos oferecer ao Senhor as nossas fraquezas, vamos colocar diante do Senhor as fragilidades da nossa alma, as nossas imaturidades. Senhor, nós estamos diante de Ti essa manhã e te pedimos, Senhor, cobre-nos com Teu sangue, em especial as nossas áreas de fraqueza, de fragilidade, Senhor. Os lugares, Senhor, que a gente não dá conta sozinha, nós colocamos agora diante de Ti. Nós queremos nesse momento de oração, Senhor, te mostrar, Senhor, como nós somos, mesmo sabendo, Senhor, que quem tem que mostrar como nós somos é Tu que nos mostra, Senhor, mas nós queremos falar para Ti hoje das nossas fraquezas, Senhor. Fala para o Senhor, minha irmã, das Tuas fraquezas e fragilidades. Conta para Jesus agora onde que você é fraca, onde que você não dá conta sozinha. Onde é que chegando naquele ponto fraco, aquilo ali é a ocasião para te tirar da batalha, para te tirar a visão. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti todas as nossas fraquezas e fragilidades. E clamamos, Senhor, cobre essas áreas agora com Teu preciosíssimo sangue, traz a proteção espiritual necessária. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, fortalece-nos. Envia sobre nós o Teu Espírito, Senhor, e nos traz dom da fortaleza, Senhor. Fortalece, Senhor, onde nós somos fracas, onde nós somos imaturas, onde nós não avançamos, Senhor, aquelas áreas, Senhor Jesus, que nós não damos conta. Nós queremos colocar diante de Ti e Te pedir, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito, nos trazendo libertação, nos trazendo força, Senhor. Cura as paralisias do nosso espírito, Senhor, cura as paralisias da nossa alma, Senhor, nos dá força contra a nossa má inclinação da nossa carne. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. O Senhor coloca no meu coração também pessoas que quando não recebem aquilo que estão pedindo, sentem uma ira muito grande contra Deus, uma revolta contra Deus. Talvez você tenha esteja alimentando uma ira e revolta contra Deus no seu coração por algo até da sua história que você não recebeu.
E você vai até um ponto e depois você desanima. Até em momentos de oração, mulheres que até vão a encontros, retiros e de repente em algum momento você é tomada por uma ira interior, um mal-estar, você fica irada, é como se nada disso tivesse feito, nada da oração, nada disso tivesse feito. E isso está sempre presente, minando a tua fé. Oferece para o Senhor essa ira interior, essa revolta. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas fraquezas e fragilidades, Senhor, as fraquezas do nosso caráter, os nossos defeitos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, te pedimos, lava-nos com Teu sangue, enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito. Nos dá a força do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos fortalece, nos coloca no nosso lugar de batalha. Nos coloca, Senhor, no lugar que Tu desejas, Senhor. Que a gente esteja. Que a gente seja o tipo de mulher, Senhor, que a gente nasceu para ser. Cumprir o nosso chamado. Responder aos nossos talentos. Nos dá força, Senhor, nos dá conhecimento a respeito das nossas fragilidades. Nos traz a revelação, Senhor, do nosso próprio caráter. Nós Te pedimos essas graças, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor. Tem paciência conosco, Senhor, que a Tua misericórdia se revele hoje na nossa vida. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos acolha no Teu coração. Nós nos escondemos com todas as nossas fraquezas agora dentro do Teu coração. Nós queremos ficar, Senhor, dentro do Teu coração misericordioso, sendo lavadas, restauradas, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu fez e está fazendo na nossa vida nessa manhã. Amém. Amém, meninas? Vamos seguir o baile, então? Como Deus é bom com a gente, né? Cada manhã. E gurias, o quarto de oração é isso, né? A nossa oração de intimidade, a nossa oração pessoal, é esse momento que a gente vive quando a gente está rezando. Vocês viram que não tem muito segredo, né? Eu nunca preparo essa oração que a gente faz no começo, nunca preparo. Na verdade, às vezes eu até preparo as coisas que eu vou falar depois, e até isso Deus mexe e muda, porque o Espírito Santo nos conduz. O que acontece? Nosso lugar de oração, quando a gente pega a nossa Bíblia, o nosso diário espiritual e vai para a intimidade com Deus, é exatamente isso aqui. Vocês viram que a gente não pede coisas difíceis, a gente começa e a gente agradece a Deus, a gente rende graças a Deus pela nossa vida, pela nossa história, a gente declara o quanto Deus é poderoso, a gente louva o Senhor, adora o Senhor em palavras simples, não são palavras elaboradas, não são palavras difíceis. E depois a gente pede a proteção do sangue do Senhor, a gente pede o Espírito Santo. Eu começo sempre da mesma maneira, mas às vezes as coisas vão tomando uma direção diferente. Hoje o que o Senhor queria fazer na oração era falar com a gente sobre as nossas fragilidades, sobre onde a gente é fraca. Na nossa oração pessoal vai ser exatamente assim. Se você ainda não tem essa experiência, eu penso, aqui que eu vou ficar sozinha rezando, eu não sei rezar. O que eu tô fazendo aqui com vocês, nem ensinando vocês a rezar. Não tem nada de misterioso nisso. Não tem nada de difícil. É muito simples, é a gente conversar com Deus. O que acontece é que o Espírito Santo ele vem em auxílio à nossa fraqueza, porque a gente não sabe como rezar, né? Às vezes a gente não sabe nem como é que a gente vai pedir, como que a gente vai pedir. E o Espírito Santo, ele vê a disposição do nosso coração e vem em nosso socorro. Então você começa a rezar e você vai sentindo pelo que você tem que rezar. Você não precisa ter, né, nesses momentos, é muito bom que a gente reze junto e é maravilhoso, eu amo rezar com vocês, mas quando não tem campanha de oração, a gente tem que saber rezar sozinha, né? Uma coisa que eu sempre penso assim é que em 2020, né, até 2020, a gente tinha muitas pessoas, né, que já eram participantes de grupo de oração, que participavam de encontros, né? Estavam acostumadas a estar envolvidas dentro de eventos, né, de grupo de oração, de paróquia,
até ali às vezes há anos, há décadas, né, se alimentando nestes lugares. E tudo isso foi tirado da gente, né? Não tinha mais grupo de oração, né? Não tinha mais onde você ir no retiro. Quantas vezes eu ouvi, né, da boca de pessoas dizerem assim: eu preciso de um bom retiro para voltar para Deus. O que eu tô precisando é de um retiro para me reencontrar. É bacana a gente ter retiro, é bacana. Agora, dá para viver uma vida espiritual só de retiro? Não dá não, gente. Não dá. Quem não sabe rezar se lasca num momento assim. Quem quer viver sempre da espiritualidade alheia se lascou. Eu preciso que outro reze, eu preciso que tenha um grupo de oração para ter um momento. Eu não sei rezar. Eu não sei pegar um terço e rezar um terço, eu não sei ir para o quarto de oração, eu não sei ler a palavra. Por isso que o meu objetivo sempre, e Deus já estava falando isso com a gente, né? Quem é do grupo de oração para mulheres, das sentinelas que vinha aqui em Capão, Deus estava nos formando já há 2 anos, só nos ensinando a rezar e a gente a se posicionar dentro de casa. Deus nos preparou para o que viria. É ou não é assim? As sentinelas que estão aqui não sentem a mesma coisa? Quanto que Deus nos formou? Deus foi nos forjando para viver 2020, para viver 2021, onde a gente ficou sem grupo de oração, onde não tinha mais retiro, para aquelas que eram super acostumadas a estar fora de casa, que viviam só de encontro, de retiro, de espiritualidade alheia, que precisavam de alguém para rezar. O que aconteceu? Era a gente Deus, era a gente dentro de casa. Quem estava tão preocupado em cuidar fora de casa das coisas e não cuidou da própria casa, ficou preso dentro da bagunça da própria casa que já era para ter colocado em ordem. Quem nunca procurava aprender como orar, ter intimidade com Deus, teve que procurar, porque senão fica fraca, senão acaba com a fé, não posiciona mais no lugar onde tem que estar. Agora também que caminho lindo que aconteceu foi de Deus trazer pessoas para ele em meio à pandemia, né? Diante da dificuldade, quando eu comecei a fazer as lives, o objetivo é justamente esse. É te ensinar a rezar. Eu tô aqui com vocês, eu tô aqui rezando com vocês, por vocês, para que você aprenda. Que a sua fé não seja dependente de pessoas. Eu preciso de um retiro, eu preciso do grupo de oração, eu preciso do fulano botando a mão em mim para rezar, eu preciso do ministério de cura, eu preciso do fulaninho, Não, você precisa de Deus, você precisa dos sacramentos. Você precisa dos sacramentos, você precisa saber rezar, você precisa viver na santidade. É isso que eu e você precisamos. A gente tem que saber rezar. A gente tem que ser o suporte de oração da nossa casa. Somos nós. Nós temos que saber como nos portar, nós temos que saber como lutar, nós temos que saber como conquistar e defender o nosso território, reconquistar territórios para Deus. Eu tenho que saber, você tem que saber, para cumprir o nosso papel, porque quando a gente chegar diante de Deus, a gente não vai poder dizer assim: pois é, o Senhor chegar e dizer assim: minha filha, e aí os que eu te confiei? Eu te dei esse talento, te dei tudo isso aqui na tua vida para te corresponder, e agora? Cadê os que eu te confiei? Cadê os teus filhos? Cadê teu marido? Cadê aquele teu afilhado que era pra você ter rezado pra salvar essa gente? Cadê tudo isso? Aí você vai dizer assim: Senhor, é que eu fiquei sem grupo de oração, eu não me encontrava, não sabia rezar. Senhor, é que fulaninho não rezou por mim. Sabe o que foi, Deus? Eu tava esperando 2 anos para receber oração, ninguém rezou por mim. Você acha que vai colar? Acha mesmo? Que diante do julgamento eterno, diante de Deus, a gente vai poder botar a responsabilidade da nossa vida em outras pessoas? As escolhas são nossas. E eu tô te dizendo, tem melhor coisa do que a gente saber rezar, do que a gente buscar para a vida da gente, buscar para nossa família na intimidade com Deus. Você viu que não é difícil. Todo dia de manhã a gente está aqui conversando, não é difícil. Pode parecer mais fácil para mim, por quê? Faz muito tempo que eu faço isso. Então eu faço com maior naturalidade. Porque eu faço isso há muito tempo. Porque eu cheguei aqui, aquilo que talvez seja semente na tua vida hoje, já foi lançado na minha vida como semente há muitas décadas atrás. Desde que eu era criança,
Eu comecei a aprender o que era oração de intimidade com Deus. Então isso foi jogado cedo na minha vida. Hoje eu sou, quem sabe, uma árvore que dá frutos. E na sua vida ainda é uma semente. Mas você vai chegar no tempo de ser árvore que dá frutos. Se você continuar regando todo dia, cuidando da semente de oração que Deus está te entregando. Não é que é... Eu até vou dizer assim para vocês. Não é que é fácil para mim, na minha vida, ser fiel à oração. Nunca é fácil. Nunca é. Eu admito. Grandes conquistas Deus me deu nessa área. Muitas conquistas. E acredito que eu tenho uma inclinação natural para a oração também. Eu sou sanguínea. Eu gosto de falar. A oração vocal, por ser faladeira, ela é natural. Eu aprendi desde cedo. Então eu sei que eu tenho esses pontos em meu favor. Mas não é fácil. Ser fiel na oração. Também por ser sanguínea, eu sou extremamente indisciplinada. A minha tendência é ser indisciplinada. Eu já não sou mais na oração, mas eu já fui muito indisciplinada na oração. A minha tendência é a dispersar, a não reter as coisas. Por isso eu uso o diário de oração. Porque aquilo que é muito forte na oração em mim, que me impacta, que eu tomo uma direção de Deus, se eu não anotar e voltar para ver várias vezes, eu vou esquecer 1 hora depois que eu terminei a minha oração. Essa é a minha tendência. Essa é a tendência da Jéssica. Eu não posso me entregar para minha tendência, para minha fraqueza, para minha fragilidade de dispersão e de indisciplina. Então, gurias, a oração, ela é a guerra, é o lugar da guerra espiritual, é o lugar onde a gente vence da nossa inclinação, da nossa má inclinação, até as vitórias na vida dos nossos. Na oração, no quarto de oração, e não só no quarto de oração, porque a gente nunca pode separar, né, a oração dos sacramentos. Sem sacramentos a gente fica fraca, sem confissão, sem Eucaristia a gente fica fraca. Nós precisamos dos sacramentos. Se você tem algum impedimento, né, vai procurar resolver o impedimento e vai procurar a confissão. Se faz tempo que não confessa, gente, tem gente que tá doente fisicamente e confessa e é curado, fortalece de volta o corpo, porque a gente, no catecismo da Igreja Católica, diz que o sacramento da reconciliação inaugura a cura na nossa vida. É um sacramento de cura. Quantas andam por aí cambaleando, sem crer e sem buscar o sacramento, sem saber que é sacramento de cura, de restauração? Nós precisamos dos sacramentos. Nós precisamos da força da Eucaristia, adorar o Senhor na Eucaristia, isso fortalece a nossa alma. A gente precisa de oração. E fortalecendo a nossa alma, gurias, estando onde a gente tem que estar, Deus nos orienta para orar pelos nossos. Deus nos ensina a ter paciência, a ser amorosa, a ser doce, a não ser rancorosa, a não ser manhosa, a não ser vitimista. Quantas de nós precisam ir para o quarto de oração para experimentar do amor de Deus? Porque ficam mendigando o amor humano, pensando que o amor humano vai resolver tudo. Cobrando dos outros nas relações, estragando as relações. Tem mulher que ninguém aguenta nem chegar perto, tá sempre cobrando atenção, tá sempre cobrando amizade, tá sempre cobrando carinho, tá sempre cobrando alguma coisa. Tem mulher que só sabe cobrar porque é carente afetivamente, porque é imatura afetivamente. Acha que o mundo deve, quanto na oração, no autoconhecimento, olhando para nós mesmas, saindo de nós mesmas. A palavra de Deus sempre vai nos levar a servir, a colocar os nossos talentos. E aqui eu, Jéssica, vou falar sempre desse poder espiritual, desse talento que Deus nos entregou, que é a oração. A gente precisa rezar pelos nossos. Ao invés de cobrar os nossos, nós vamos orar pelos nossos. Ao invés de ser a mulher que cobra o amor, eu vou ser a mulher que dá o amor. Eu sou a mulher que entrega o amor. Eu sou a mulher que vou lá, amo, silencio, tenho paciência, deixo de ser explosiva, deixo Deus tratar o meu caráter para eu deixar de ser explosiva. Porque, gente, a gente não... com a gente não foi assim. Com a gente não foi assim. Eu não sei porque que a gente quer que com os outros seja.
Às vezes a gente não foi convencida de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Deus nos ama e de que nós queremos viver uma vida em Deus à base de pancada, de gente chata falando no nosso ouvido ou de alguém te exigindo um comportamento. A gente foi conquistada pelo amor de Deus. A gente foi conquistada pela graça do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos atraiu. As pessoas que você reza, que você quer que se encontrem com Deus serão convencidas do amor de Deus da mesma maneira. Não é com o seu falatório, não é com o seu palavrório, muito menos com o seu contra-testemunho. Não dá pra gente ser o tipo de mulher que faz tudo isso, que vive com o terço na mão, que busca os sacramentos e que é completamente intransigente com os nossos dentro de casa. No trabalho, cara fechada, cara amarrada, a pessoa grosseira. Não dá. Isso não é testemunho de amor e serviço. Invejosa, faladeira. É por isso que a gente trata o nosso caráter. Que daí a gente quer conquistar território para Deus. Mas a gente não pode estar dentro da gaiola desses pecados. E é por isso que a gente precisa de oração, você tá entendendo? A gente precisa de oração por nós para conseguir rezar pelos nossos. Por isso que o nosso quarto de oração, o nosso quarto de intimidade com Deus também é o nosso lugar, o nosso quarto de guerra, onde a gente luta pelos outros, pelo meu marido, pelos meus filhos. Nada disso, gurias, é difícil da gente entender, mas é uma luta pra gente viver. Não é difícil de entender. Você tá entendendo o que eu tô falando? Me digam, vocês estão entendendo o que eu tô falando? A gente consegue entender, mas viver é a luta da vida, é a luta da nossa vida. É submeter as nossas fraquezas a Deus, submeter essas fraquezas de caráter, clamar o Espírito Santo e não desistir, seguir em frente. Quanto mais a nossa alma vai se fortalecendo, mais forte a gente vai ficando para ter paciência, para ter amor, para servir e amar desinteressadamente. Quanto mais eu rezo e recebo a Eucaristia, mais forte eu fico para lutar, menos medo eu tenho, mais fácil eu saio desses lugares de prisão espiritual. A nossa vida, a nossa história, ela precisa de oração. Nós precisamos rezar. E eu não quero falar isso para você como um fardo. Não quero falar isso para você como um fardo. Tem pessoas que quando recebem a palavra de Deus, o diabo já vai lá e distorce como um fardo. Oh, que difícil é. Isso é fácil para ela falar. É fácil para ela. Ela não sabe como é que é aqui com a gente. O diabo ele vai tentando roubar a palavra no momento que a semente está sendo lançada. E eu vou te dizer, minha querida, não é fácil. Ter uma vida de oração é uma luta. Mas a gente dá conta. A gente consegue sim. Com a graça do Espírito Santo a gente consegue. O teu lugar é na oração. Você já está aqui comigo todas as manhãs. A gente está rezando. A gente está clamando a Deus. Isso precisa ser um hábito. Isso é uma necessidade na nossa vida. Igual a gente tem necessidade de comer, de tomar água, de tomar banho, de se mexer, de fazer atividade física. A gente tem necessidade de orar, de buscar a Deus, de ser direcionada por Deus. Deus te chama a ser o tipo de mulher que tem intimidade com Ele e que é orientada por Ele no íntimo do coração. Vai ter vezes que você vai conseguir ser super organizada, até lá dias de oração. Para algumas pessoas isso é muito fácil. Para a maioria não é. Para mim não é fácil. Ter dia, ter hora. Eu tinha uma dificuldade imensa de levantar cedo. Eu sempre fui muito dominada pela minha carne na questão do sono. Isso para mim sempre foi uma questão, né? Eu sei que para muitas pessoas isso não é uma questão. Para mim era uma questão que me dominava, né? Levantar às 7h30, 8 horas da manhã era algo muito difícil para mim. Muito difícil mesmo. Eu vivia atrasada para a escola, quantas vezes atrasada para o trabalho. Levantava em cima da hora, se não chegava atrasada, levantava em cima da hora, porque para mim levantar cedo era uma questão. Hoje já não é mais, mas foram muitos anos de luta, muitos anos contra a minha carne nessa questão.
Aí eu aprendi que eu tinha que mudar hábitos, e não é fácil mudar hábitos. Mas depois que vai, vai. A gente não pode se entregar para a fraqueza da gente. Não adianta dizer, né? Como é que é o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Você sempre é assim, né? Não, pode ter sido que eu tenha nascido assim, que eu tenha sido criada assim, mas eu não vou morrer assim. Eu vou mudar com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero mudar. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu vou me esforçar para isso. Se hoje a minha carne me domina, se hoje eu não dei conta, bora amanhã. E lembra que eu falei para vocês, às vezes a gente tá lutando e o nosso quarto de oração se transforma no nosso carro de oração. Às vezes o nosso quarto de oração se transforma na nossa casa, no nosso trabalho. Dobrando uma roupa, arrumando uma casa, fazendo daqueles momentos que a gente tem de trabalho, além de fazer aquele trabalho com amor, né? Até o fim, sem reclamar, transformar aquele momento em um lugar de oração, em um momento de oração, intercessão pelos nossos. A gente vai conquistando assim hábitos de oração. Hábitos de oração. Aqui essa irmã disse, né? Estou fazendo rosário às 4 da manhã da quaresma. É maravilhoso. Rosário, né? Com o Frei Gilson. Maravilhoso. Esse tipo de campanha de oração, de momentos de oração são maravilhosos, né? Quem não conhece Frei Gilson, eu acho difícil, né? Aqui no meu público alguém não conhecer o Frei Gilson, mas ele reza o rosário, né? Às 4 da manhã. Na verdade, ele tem vários momentos ao longo do dia, durante a quaresma, né? Que ele faz meditação, tem a missa e começa, né, às 4 da manhã com o rosário. É maravilhoso isso. Agora eu digo para vocês, a minha campanha de oração vai acabar. O Frei Gilson vai parar de fazer o rosário quando terminar a quaresma. A gente não sabe nunca o dia de amanhã. A gente nunca pensou que existia uma pandemia que ia fechar tudo. Nunca a gente pensou nisso. Jamais. Nunca tinha acontecido. E tudo isso aconteceu. Eu preciso saber rezar. Eu preciso saber estar no quarto de oração. Eu preciso. Gente, a gente precisa da comunidade. É óbvio que sim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A gente tem que ir na missa. A gente tem que estar na nossa comunidade. A gente tem que ir até a igreja. Obviamente, já falei isso aqui sobre os sacramentos. Agora, a gente precisa saber rezar. Minha fé, ela não pode depender da experiência de outras pessoas. Eu tenho que ter as minhas experiências com Deus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por essa manhã, por essa exortação, Senhor, que tu nos faz de estarmos na tua presença, Senhor. Nós somos sentinelas, Senhor. As nossas fraquezas e fragilidades não estão aí para nos parar, Senhor, mas para que a gente lute, para que a gente seja santa. Senhor, nos dá força, nos fortalece, nos convence da tua palavra, Senhor. Nos mostra onde nós temos andado paralisadas, Senhor, onde nós estamos nos arrastando, Senhor. Nos mostra e nos dá força para sair desse lugar de paralisia, Senhor, de fraqueza. Fortalece de novo a nossa alma, Senhor. Nos dá força de novo para jejuar, para fazer penitência, para orar, Senhor, para se posicionar em oração. Devolve ao nosso coração a esperança, Senhor, a fé de que a oração pode mudar tudo, Senhor, e qualquer coisa. Restaura a nossa fé, Senhor, restaura a nossa fé, Senhor, que a gente acredite que vale a pena rezar, que vale a pena lutar, Senhor. Restaura a fé da nossa alma, a esperança da nossa alma, Senhor. Nós clamamos essa graça, Senhor. Que tu fortaleças a nossa alma, Senhor, fortalece as nossas estruturas, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nós te pedimos, nos dá força, Senhor, onde nós estamos fracas, enfraquecidas, paralisadas pela dor, pelo desespero, pela nossa própria história, pelas circunstâncias que nós vivemos, Senhor. Nos fortalece. Minhas irmãs, eu sei que vocês queriam que eu rezasse agora, ou que eu estivesse rezando nessa campanha mais pelos outros do que por nós mesmas. E que talvez eu estivesse fazendo uma campanha aqui que a gente rezasse desesperadamente pelos nossos filhos, ou desesperadamente pelos nossos maridos, ou pelas nossas finanças, ou pelas nossas famílias em geral. Não sei quais são as intenções, de repente uma cura física que você quer receber, porém o Senhor quer ir para além disso na nossa vida, porque não adianta a gente buscar o Senhor como
supermercado que a gente recebe aquela graça. Não, o Senhor quer fortalecer a nossa alma para que a gente lute qualquer luta, qualquer batalha. Se o Senhor alinhar o nosso coração com o dele, se a gente começar a aprender onde é que a gente tem que mudar, se a gente começar a aprender como é que a gente tem que agir, se a gente aprender como a gente tem que rezar, a gente luta qualquer batalha. Qualquer batalha. Não é de graça, gurias. A graça que Deus nos dá é de graça, mas a gente não vai deixar de lutar. Não é sem luta que a gente conquista, nem na vida. O dinheiro não cai do céu, né? A gente tem que trabalhar. A graça de Deus pra gente trabalhar vem do céu, mas a gente tem que botar aqui, ó, mão na massa. Da mesma forma, as conquistas que você quer aí. A sua lista de intenções. Essas pessoas que você quer que reze. Quem tem que rezar é você. É sua responsabilidade, é seu território espiritual. Mas Deus está nos forjando para que a gente reze. Não deixe de crer. Não deixe o diabo roubar a tua fé, a tua esperança da força da oração. A oração, ela pode mudar tudo. Rezar funciona. Rezar muda as realidades. Não para de rezar, não para de rezar. Jéssica, mas é que tu não conhece o que está acontecendo, tu não sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E se Ele te chamou para ouvir o que você está ouvindo aqui, se Ele te chamou para se posicionar em oração, é porque Ele quer agir. Muitas pessoas não recebem graças porque não pedem. E porque não pedem por tempo suficiente. Às vezes tem lutas que são anos, décadas. Mas a gente vence, a gente alcança com a graça de Deus. Amém. Senhor, nos dá essa graça da fortaleza, da fé. Nós te agradecemos, Jesus, por essa manhã de oração, por tudo que tu fez hoje na nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome. Continua a falar conosco ao longo desse dia, Senhor, a mexer no nosso coração. Nós estamos dispostas, Senhor, a lutar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém, meninas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a nossa semana. Deus abençoe o nosso dia. Obviamente que o que eu tinha preparado, eu não falei porque a gente foi para outro lado, mas eu sinto que era isso que o Senhor tinha para nós hoje. Quem sabe o que eu preparei na sexta-feira a gente fala amanhã, né? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, tá? Se precisarem ali, me mandem no direct, quero saber como é que também tá sendo para vocês essa campanha de oração, tá bom? Deus abençoe e até amanhã às 7.